Hallo, hallo, ihr Lieben. A gente vai continuar falando de preposições de local que, que vão precisar do acusativo. Eita, o que é isso, né? Que ponto gramatical confuso é esse? Bom, na última semana a gente foi falando dessas preposições. Existem algumas preposições em alemão. O que é preposição, gente? Umas palavrinhas que juntam outras duas. Na verdade, vamos falar diferente. Palavrinhas que indicam posição, aqui nesse caso específico, preposições são preposições locais. Palavrinhas que indicam a posição do objeto no mundo. Por exemplo, hinter, que significa atrás, zwischen, que significa entre. Então, posso falar, eu estou atrás da porta, a criança está entre os pais. Então, essas palavrinhas indicam a posição da coisa no mundo. Beleza, mas vamos ter uma outra questão aqui. Essas mesmas preposições em alemão, pode ser que elas tenham a ideia da posição final de algo. Então, além delas indicarem posição, elas vão indicar deslocamento. Deixa eu dar um exemplo em português para ficar mais fácil. Quando eu digo assim, eu coloquei a vassoura atrás da porta. Eu coloquei a vassoura atrás da porta. Então, percebam, atrás aqui não está indicando só a posição da vassoura. Está indicando especialmente a posição final de um movimento. A vassoura não estava atrás da porta, eu peguei e coloquei ela para trás da porta. Eu coloquei ela atrás da porta. Então, o atrás, nessa frase específica, indica-se o seguinte: tinha alguma coisa que não estava naquela posição e eu coloquei aquela coisa naquela posição. Então, esse atrás aqui significa a posição da coisa após um movimento. Tá claro isso? Muito bem. Por que isso é importante? Porque em alemão isso é importante. Quando essas preposições de local, nós já aprendemos algumas na semana passada e hoje a gente vai aprender mais algumas. Quando essas preposições de local específicas aqui indicarem esse movimento, a gente vai ter uma mudança no artigo que vem depois delas. Se a palavra que vier depois delas for masculina, o artigo não vai ser mais der, porque a gente sabe que geralmente o artigo masculino é der, vai ser den, com N, tá? Se for feminina, vai ser die, neutro das, plural die. Ou seja, só muda no masculino. Vou repetir. Existem algumas palavras específicas. São todas as preposições que indicam local, Lud? Não. São essas aqui que eu vou te ensinar. Só que esse assunto, que chama Wechselpräposition, é um assunto que dá pano para mão. Os alunos têm muita dificuldade nisso. Aprendem lá no A1. Por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Ou seja, quando a gente tiver essas palavrinhas aqui, e essas palavrinhas estiverem indicando a posição final de um movimento, o artigo vai ser da palavra posterior, masculino den, feminino die, neutro das, plural die. Eu vou dar exemplo para ficar mais fácil, né? Vamos lá. Hinter significa atrás, tá? Então, se a palavra depois for masculina, vai ser hinter den. Se a palavra for neutra, hinter das. Se a palavra for feminina, hinter die. Agora vamos para frases. Luca legt das Verbindungskabel hinter den Computer. O Luca legt, coloca das Verbindungskabel, o cabo de conexão, hinter, atrás, den Computer, do computador. Então você percebe que tem um movimento, o cabo não estava lá, ele pegou o cabo e colocou atrás do computador. Computador é uma palavra masculina, então depois de hinter eu vou ter que colocar o artigo den Computer. Só isso. Só isso que você vai ter que saber. Porque geralmente o que? Os artigos são der, die, das, die. Der masculino, die feminino, das neutro, die plural. E aqui a gente vai ter uma mudança no masculino de der, vai virar den. Se for feminino, neutro, plural, vai ficar a mesma coisa. Como, por exemplo, meine Mutter stellt die Mülltonne hinter das Haus. Meine Mutter, a minha mãe, stellt, coloca, die Mülltonne, a lixeira, né? Mülltonne é aquela lixeira... Como é que a gente fala isso? Aquela lixeira grande, né? Hinter, atrás, das Haus, da casa. A minha mãe coloca a lixeira grande atrás da casa. Perceba, a lixeira não estava atrás da casa, ela foi colocada. Então, essa indica que o movimento e o lugar final da lixeira é atrás da casa. Casa é uma palavra neutra, das Haus, hinter das Haus. Mais um. Sie stellt den Besen hinter die Tür. Ela coloca a vassoura atrás da porta. Sie, ela, stellt, coloca den Besen, a vassoura, hinter, atrás, die Tür, a porta. Porta é uma palavra feminina, então aqui eu tenho die Tür.
Perceba que no masculino muda de der para den, mas feminino e neutro e plural fica igual, que a gente geralmente já sabe, se você já estudou um pouco de alemão, das neutro, die feminino e plural. Não sei se você percebeu, né? Nós temos duas palavras diferentes para colocar aqui, liegen e stellen. Luca liegt e sie stellt. Qual que é a diferença? Liegen é quando você coloca alguma coisa na posição deitada, né? Geralmente quando você coloca um cabo em algum lugar, o cabo vai estar deitado naquela posição, não vai estar em pé, né? Não tem nem jeito de equilibrar. Por isso, liegen. Stellen é colocar em pé, né? Geralmente quando você coloca uma vassoura em algum lugar, você coloca ela em pé. Ou a lixeira, você também coloca ela em pé. Então, o verbo é stellen, tá? Então, em alemão, a gente não tem simplesmente um verbo colocar. Você tem que falar em qual posição você está colocando alguma coisa. Se for deitada, legen. Se for em pé, stellen. Certo? Uma outra preposição nesse sentido aí é zwischen. Zwischen significa entre. Vai ter a mesma lógica. Zwischen den, masculino, zwischen das, neutro, zwischen die, feminino e plural. Por exemplo, was hast du zwischen den Herd und den Kühlschrank gestellt? Was, o quê? Hast gestellt é o passado do verbo stellen, que é colocar, que nós já aprendemos. O que colocou, e do é você. Então, o que você colocou, zwischen, entre. O que você colocou entre, depois do entre, as palavras que vierem, né? Porque aqui a gente vai ter duas palavras sempre completando o entre, na verdade. É entre isso e aquilo. Então, essas duas palavras vão vir nessa lógica que a gente acabou de aprender. Den Herd und den Kühlschrank. Herd é fogão, Kühlschrank é geladeira, né? E aqui as duas são masculinas, por isso as duas estão com den. Den Herd und den Kühlschrank. Então, o que você colocou entre o fogão e a geladeira. Mais um exemplo. Ich lege das Blatt zwischen das Buch und das Heft. Ich lege, eu coloco, das Blatt, o papel, né? A folha de papel, zwischen, entre das Buch und das Heft, o livro e o caderno. Ich lege, porque lege, né, como a gente acabou de aprender, colocar deitado, né? Então, coloco o papel, zwischen, e aí vem duas palavras neutras, né? Então, artigo das Buch und das Heft, o livro e o caderno. Mais um exemplo. Sie stellt die Gießkanne zwischen die Vase und die Lampe. Sie stellt, ela coloca. Sie stellt, ela coloca. Die Gießkanne. Die Gießkanne é o regador, tá? Essa palavrinha aí significa regador. Zwischen, entre o vaso e a luminária, o abajur, né? Die Lampe. Então, entre o vaso e o abajur, as duas palavras, tanto vaso quanto abajur, são femininas. Então, eu coloco aí o artigo die, normal. Vamos lá. Neben. Neben significa ao lado de, sem contato, tá? Essa é a diferença de an, que foi uma das preposições que a gente aprendeu na semana passada, para neben. Tanto an quanto neben significa ao lado de, mas an é quando tem contato com a coisa. E neben é sem contato. Por isso que a gente às vezes traduz como perto de, mas é ao lado de, sem contato. Então, masculino neben den, neutro neben das, plural e feminino neben die. Então, posso dizer, por exemplo, stell den Rucksack bitte neben den Tisch. Stell, coloque, den Rucksack, a mochila, bitte, por favor. Então, coloque, por favor, a mochila neben, ao lado, den Tisch, da mesa. Como Tisch é masculino, vou usar o artigo den, porque aqui tem o quê? Movimento, né? A mochila não tá em cima da mesa, do lado da mesa, perdão, vou colocá-la lá. Mais um exemplo, stellt die Lampe neben das Bett. Stellt, ele coloca die Lampe, a luminária, o abajur, neben das Bett, ao lado da cama. Cama é neutro, neben das Bett, ao lado da cama. Mais um, leg den Teppich, desculpa de novo, leg den Teppich neben die Tür. Leg, coloque, den Teppich, o tapete neben die Tür, ao lado da porta, tá? Então, porta também é feminino, die Tür. Última preposição que nós vamos aprender, que faz parte aí desse grupo, unter, que significa embaixo de. Masculino, unter den, feminino, unter das, neutro, unter die. Então, digo, Sandras Katze läuft unter den Tisch. Sandras Katze läuft unter den Tisch. Sandra é a Sandra. Katze, o gato. Sandras Katze é o gato da Sandra, tá? Esse S depois de Sandras indica que é a posse aqui. Então, o gato da Sandra, läuft, corre, unter den Tisch. Esse exemplo é bem interessante. Unter, embaixo, den Tisch, da mesa.
Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, o gato da Sandra corre embaixo da mesa. Se a gente pensar nisso, será que o gato, ele correu, ele tá debaixo da mesa correndo de um lado pro outro? Errado. Por que que eu sei que isso aqui é errado? Porque, veja bem, se eu uso o masculino depois de onta, o que eu tô te dizendo aqui é que essa posição indicada pela preposição é o final do movimento. Então, ele não pode estar simplesmente correndo debaixo da mesa. Ele tem que estar correndo para debaixo da mesa, porque é a posição final do movimento. Então, depois, quando ele chegou debaixo da mesa, ele parou lá, né? Isso aí que você tem que entender. Quando a gente tem essas preposições com o acusativo, que eu nem falei que é acusativo, mas é isso que eu estou falando para você, depois dessas preposições terem artigo den, die, das ou die. Quando for esse caso, essa preposição está indicando a posição final. Então, aqui, a tradução correta não seria o gato da Sandra corre embaixo da mesa. O gato da Sandra corre para debaixo da mesa, tá? É a posição final do movimento. Ich stelle meine Schuhe unter das Bett. Ich stelle, eu coloco, meine Schuhe, meus sapatos, unter das Bett, embaixo da cama. Cama é neutro, das Bett. E depois, sie stellt ihr Fahrrad unter die Treppe. Sie stellt, ela coloca, ihr Fahrrad, a bicicleta dela, unter die Treppe, debaixo da escada, tá? Treppe é feminino, por isso die. Sacou? É só isso. Eu tenho determinadas preposições. Quais são elas? Vou fazer um resumo aqui para vocês. A gente viu in, que significa dentro de. A gente viu an, que significa ao lado de com contato. Nós vimos neben hoje, que é ao lado de sem contato. Nós vimos vor, que é em frente a. A gente viu hinter, que é atrás de. A gente viu zwischen, que é entre. Nós vimos auf, que é em cima de, com contato. Nós vimos über, que é em cima de, acima de, né, porque não tem contato. E nós vimos unter, que é embaixo de. Fiz de cabeça aqui essa lista, acho que tá completa, são 9, tá? E a lógica delas é o seguinte, se depois dessas preposições eu tiver den, die, das, die, elas estão indicando a posição final de um movimento. Só isso, tá? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até amanhã. Tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!